Agora, no mês de dezembro, eu vou trazer alguns casos que aconteceram em festas de fim de ano. E hoje eu vou contar para vocês o caso da família Tidd. Conheçam a família Tidd. Em dezembro de 1990, Kay, seu marido Rolf, suas filhas Lina e Trish e sua mãe Betty se juntaram para que eles pudessem passar o Natal em uma cabana que tinham nas montanhas de Utah, Estados Unidos. A família Tidd era completamente apaixonada por aquele lugar. Eles acreditavam que a cabana era uma espécie de santuário onde nada de ruim poderia acontecer. Sempre que tinha alguma ocasião especial ou algum feriado, eles se juntavam e iam até lá. Eles foram as primeiras pessoas a chegarem à cabana, então assim que chegaram, eles arrumaram tudo, montaram a árvore de Natal, colocaram os presentes, também penduraram algumas meias na lareira e estavam ansiosos pela chegada do restante da família. Chegaram ali primos, netos, irmãos, tios, enfim, todos iriam se reunir para poder curtir o feriado de Natal juntos. No dia 22 de dezembro de 1990, a família Tidd acordou bem cedo. Eles perceberam que precisavam ir até o centro da cidade para comprar algumas coisas para a festa e então eles saíram da cabana. Eles não saíram juntos. Primeiro saiu Betty, Linai e Kay. Depois saíram Rolf e Trish. E por isso a cabana acabou ficando sozinha. Assim que a família saiu, dois homens ficaram observando o local, entraram na cabana, começaram a mexer em tudo. Porém, ao invés deles roubarem o local e depois saírem, eles optaram por ficar ali e ficaram aguardando a família. Enquanto estavam ali, eles encontraram uma câmera, eles se gravaram remexendo tudo, abrindo os presentes da família, ficavam caçoando e agindo como se tudo aquilo fosse apenas uma piada. Por volta de 12:30, Linai, Kay e Beth chegaram. Como aquele dia estava muito frio e estava nevando, elas estavam ansiosas para entrar na casa, então Linai rapidamente subiu as escadas. Antes de entrar, ela percebeu uma movimentação diferente, viu um homem. Inicialmente, ela achou que esse homem fosse um primo que tinha chegado mais cedo, porém, como ela percebeu que não era, ela tentou se virar para avisar sua mãe e sua avó para que elas não continuassem o percurso, porém de nada adiantou, porque logo aquele homem apareceu e mandou as três entrarem na casa. Assim que eles entraram, Linai começou a pensar que ele só queria roubar as três, que assim que ele pegasse tudo o que precisava, ele iria embora. Porém, logo ela viu que tinha uma segunda pessoa ali também. A mãe e a avó de Linai começaram a falar com aqueles homens. Elas perguntaram por que eles estavam ali, disseram que eles podiam levar o que eles quisessem. Porém, em momento algum, eles disseram nada para elas, eles só ficaram em silêncio. Um dos homens que estava na cabana se chamava Taylor. Ele tinha 25 anos, tinha saído da prisão há apenas 2 meses em liberdade condicional, porque tinha ficado preso devido a um roubo. O outro homem que estava ali se chamava Edward. Ele tinha 21 anos. Assim como seu parceiro, ele também tinha saído recentemente da prisão. Parece que ele ficou preso por 1 ano e depois recebeu sua liberdade condicional. Conforme falei anteriormente, enquanto as mulheres entravam na cabana, Betty e Kay ficaram questionando os dois homens, pediram que eles levassem tudo, ficaram perguntando o porquê de tudo aquilo. Porém, apenas 3 minutos após elas entrarem na cabana, aqueles homens que estavam com uma arma pegaram esse objeto e tiraram a vida da avó Betty e da mãe Kay. Depois que isso aconteceu, Linai ficou completamente chocada, porque ela não imaginava que isso jamais iria acontecer ali. Ela começou então a orar, pediu a Deus que nada mais acontecesse, e enquanto ela tentava orar, um daqueles homens, aquele que se chamava Taylor, se virou para ela, disse que ela precisava parar, porque isso de nada iria adiantar, já que ele era um adorador do diabo. Após tudo isso, aqueles homens mandaram Linai preparar uma mala, porque, segundo eles, ela teria que ir com eles.
Enquanto eles estavam conversando com ela aproveitou para pedir para ela chamar uma ambulância para sua avó e sua mãe. Eles negaram, e então ela começou a se lembrar que seu pai e sua irmã provavelmente estavam voltando para a cabana, e isso começou a deixar Linai preocupada demais. Logo em seguida, os dois homens escutaram alguns barulhos de motos de neve se aproximando. Quando isso aconteceu, um deles foi até a porta de entrada, o outro ficou com Linai, e realmente Rolf e Trish chegaram. Assim que Rolf se aproximou da cabana, ele logo percebeu que algo estava errado. Ele avistou sua filha, avistou aqueles dois homens e não teve o que fazer. Ele teve que entrar com Trish. Assim que entraram, aqueles dois homens pediram que ele desse todo o dinheiro que tinha. Ele deu $105 e depois disso, um daqueles dois homens atirou em Rolf. Ele fingiu que estava sem vida, aqueles homens acreditaram que ele não estava mais vivo, suas filhas também, e então elas ficaram muito tristes. Enquanto estava ali fingindo, ele começou a escutar tudo o que aqueles homens estavam falando. Obviamente, ele estava confuso, mas ele conseguiu entender muitas coisas. Ele escutou quando aqueles dois homens disseram que Trish e Linai teria que ir com eles. Ele também percebeu que um daqueles homens tinha pegado um galão de gasolina. E depois disso, aqueles homens e as duas foram embora. Depois que eles foram embora, ele começou a sentir um cheiro de fumaça, também percebeu que a cabana estava queimando, e então ele percebeu que precisava fazer alguma coisa. Enquanto tudo isso acontecia, Taylor e Edward mandaram que Trish e Linai subissem em motos de neve. Cada uma subiu em uma moto, então cada homem também ficou com uma das irmãs e elas começaram a pilotar. Enquanto estavam pilotando, elas tentavam ao máximo ficar próximas uma da outra para que não se perdessem de vista. Elas também ficavam imaginando que poderiam fazer alguma coisa para se livrar deles, pensavam até talvez colidir em algum lugar, mas elas não sabiam o que poderia acontecer com a outra e por isso optaram por continuar. Em certo momento, elas observaram que um tio delas estava acenando, porque ele logo percebeu que eram suas sobrinhas. Elas passaram direto, não olharam para esse tio. Um daqueles homens perguntaram para Trish quem aquele homem era, e então ela disse que deveria ser algum morador das montanhas, que era muito simpático e que só estava acenando para elas. Ela disse isso porque ela não sabia o que poderia acontecer com seu tio. Ela imaginava que talvez aquele homem ia dar a volta, ia até o tio dela e com certeza tiraria sua vida. Em uma entrevista, o tio das jovens disse: "Eu vi as motos subindo pela trilha e pensei, olha, ali estão minhas sobrinhas. Eu sabia que eram elas, só que elas não estavam juntas e sim acompanhadas de dois homens que eu pensei que eram seus namorados. Eu tentei cumprimentá-los, acenei, só que elas simplesmente passaram por mim. Eu pensei, isso é muito estranho. Essas não são minhas sobrinhas. Elas nunca fizeram isso comigo." Voltando para a cabana, assim que Rolf escutou as motos se afastando, ele se levantou, foi até um dos banheiros, retirou as roupas que estavam queimando, se lavou, depois saiu, pegou uma das motos de neve e começou a pilotar. Em determinada altura, naquelas montanhas, ele avistou seu irmão, foi até ele. O irmão ficou perplexo quando viu Rolf. Rolf explicou tudo o que tinha acontecido, falou sobre sua esposa, sua sogra, e então o irmão contou que poucos minutos antes ele tinha visto Trish e Linai passando com dois homens na garupa. Após isso, ele subiu na moto e os dois continuaram o percurso à procura das filhas de Rolf. Na entrevista que o irmão de Rolf deu, ele disse o seguinte: "Poucos minutos após ver minhas sobrinhas, eu vi outra moto e pensei, nossa, essa pessoa não está com frio, ele está sem casaco, sem luvas, sem capacete. E então eu pensei, quem é esse? Até que ele se aproximou e eu percebi quem era. Ai meu Deus, é meu irmão." Enquanto Rolf e seu irmão estavam pilotando pelas montanhas, o irmão de Rolf felizmente conseguiu um sinal em seu celular. Ele então ligou para as autoridades, informou tudo, explicou a estrada onde eles estavam e pediu também que eles conseguissem um helicóptero porque seu irmão precisava ir ao hospital. A partir daí, muitos policiais foram enviados. Enquanto tudo isso acontecia,
Taylor e Edward instruíram as irmãs a pararem as motos. Depois disso, eles seguiram em direção ao carro do pai delas. Todos entraram nesse carro e então um deles começou a dirigir. Naquele carro, eles contaram às meninas que a intenção deles era viajar até Nova York, que depois disso elas seriam liberadas e que eles iam fugir para um outro local. Ainda no carro, Taylor e Edward perceberam que uma viatura policial estava se aproximando. Assim que notaram isso, eles começaram a ficar muito nervosos, aumentaram a velocidade do carro, ficaram um bom tempo assim, chegaram até a passar por uma barreira que os policiais tinham feito, só que poucos minutos depois, a pessoa que estava dirigindo perdeu a direção e acabou capotando. A partir daí, os policiais conseguiram se aproximar, eles foram até o carro, retiraram Taylor e Edward, e depois disso, os dois foram presos. Assim que Lynai e Trish viram aquela cena, Lynai começou a dizer para os policiais: tira a vida deles, tira a vida deles. Eles acabaram de tirar a vida da minha mãe, do meu pai e da minha avó, então vocês precisam tirar a vida deles também. Enquanto tudo isso ocorria, felizmente o helicóptero chegou onde Rolf e seu irmão estavam. Assim que chegou ali, ele foi levado para um hospital, recebeu atendimento e felizmente ficou bem. Após isso, alguns investigadores foram até a cabana da família. Eu não encontrei nas matérias que li, mas acredito que alguns bombeiros também foram ao local e então as autoridades começaram a vasculhar toda a cena, procurando evidências. Quando estavam na cabana, eles encontraram uma fita de vídeo com as imagens que foram gravadas por Taylor e Edward, e então eles guardaram tudo aquilo como prova contra eles. Ao investigar aqueles dois homens, se descobriu que anteriormente eles já tinham sido presos, que quando eles conseguiram a liberdade condicional, foram enviados para um centro de recuperação, onde eles acabaram fugindo após receber autorização para procurar um emprego. Ao tentar descobrir por que eles escolheram a cabana da família Tidd, as autoridades souberam que Taylor e Edward conseguiram carona até as montanhas, que Edward tinha um parente que tinha cabana naquela área e por isso eles foram para lá. A partir do momento que eles chegaram naquele local, eles roubaram várias cabanas que estavam vazias. Como queriam um carro para sair da cidade, eles perceberam que a família Tidd estava na cabana, sabiam que eles tinham um carro e por isso entraram e esperaram por eles. O julgamento de Taylor e Edward aconteceu em 1991. No tribunal, um amigo de Taylor testemunhou contra ele. Esse amigo disse que ao entrar na cabana, Taylor sabia exatamente o que iria fazer, que ele já sabia que ia tirar a vida daquelas pessoas, porque era algo que ele já planejava. Além dele, Trish, Lynai e Rolf também testemunharam. As jovens falaram de uma maneira tranquila, elas relataram com clareza tudo o que aconteceu, porque a única coisa que elas queriam era justiça e que eles recebessem a pena capital. Em determinado momento, Taylor alegou insanidade, então o tribunal separou um profissional para poder avaliá-lo, ver se ele tinha algum problema psicológico, e depois disso, esse profissional enviou um relatório descrevendo tudo o que ele achou sobre Taylor. O psiquiatra designado relatou que Taylor não tinha problemas psicológicos que impediam o julgamento de continuar, que ele não tinha histórico de envolvimento com profissionais de saúde mental. Falou também que Taylor tinha usado drogas e álcool na escola, mas que ele tinha parado de usar drogas há algum tempo. Ele também observou que Taylor não tinha nenhuma alucinação ou delírio, que ele não tinha pensamentos estranhos. Falou que, ao invés disso, ele observou que Taylor era capaz de organizar e apresentar suas ideias de maneira lógica. Falou também que o humor de Taylor era estável e apropriado e que Taylor não relatou sintomas de qualquer doença psiquiátrica. Com isso, o julgamento continuou. Em certo momento, Taylor disse que se lembrava de estar com uma arma, porém que ele não se lembrava de atirar. Ele também se declarou culpado porque estava com receio do que poderia acontecer. Só que essa confissão de nada adiantou, porque os jurados disseram que ele só fazia o que era conveniente para ele, que em momento algum ele demonstrou remorso e por isso, ao final de tudo, ele foi sim considerado culpado e recebeu a pena capital. Após isso, aconteceu o julgamento de Edward.
Nesse julgamento, Rolfe testemunhou e contou algo que deixou muitas pessoas surpresas. Ele disse que por várias vezes já tinha conversado com Edward nas montanhas. Conforme falei para vocês anteriormente, Edward tinha parentes naquelas montanhas, um de seus parentes tinha uma cabana ali e então por vezes ele estava no local. Rolfe disse que certas vezes Edward estava precisando de ajuda e ele ajudou, e então por isso ele estava muito chateado por ele ter participado disso tudo. O advogado de Edward disse que quem atirou sempre foi Taylor, que Edward nunca tinha feito aquilo e que então ele não poderia ser julgado como seu parceiro. Por causa disso, algumas coisas no tribunal mudaram, então a família Tidd ficou muito chateada, eles queriam demais que Edward também recebesse a pena capital e eles sabiam que se essas coisas que estavam acontecendo no tribunal mudassem, não era isso que iria acontecer. Bom, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Edward também foi considerado culpado e recebeu perpétua com possibilidade de condicional em 62 anos. Ele atualmente mora no Centro Correcional de Utah e, embora Edward tenha aceitado seu destino, Taylor aparentemente não aceitou e apelou sua sentença repetidamente durante alguns anos. Essas apelações até então foram sem sucesso e até o momento ele continua preso. Lina e Trish disseram que vão estar lá na primeira fileira quando a sentença de Taylor for cumprida e que elas esperam ansiosamente por isso. Em uma entrevista, Lina disse: Taylor é um homem mau. Ele não teve remorso e nenhuma consideração pela vida. Você podia ver em seus olhos, você podia ver em seu semblante. Do momento em que o vimos até a última vez que o vimos no tribunal, ele tinha apenas um ar de raiva e remorso zero. Nessa mesma entrevista, Trish também falou sobre eles e disse: essas trilhas são um pouco confusas para mim. Eu tinha apenas 16 anos e só queria voltar a viver aquela vida que amava tanto e não ter que ficar revivendo um pesadelo. Eu me lembro de observar a expressão no rosto de Edward quando ele entrou no julgamento e viu meu pai. Ficou muito claro para mim que ele não sabia que meu pai tinha sobrevivido. A expressão em seu rosto era impagável. Foi como se ele tivesse sido derrotado. Meu pai sobreviveu. Nós ganhamos. Na minha vida inteira, meu pai foi meu herói. Isso apenas colocou um ponto de exclamação no que eu já sabia. Lina então continuou dizendo também: meu pai foi um herói, o herói mais incrível que eu já conheci na vida. Alguns anos depois, Lina se casou com um namorado de infância depois que seu primeiro casamento terminou em divórcio. E ela disse que seu marido Nathan a mudou totalmente. Ela falou que ele abriu seu coração, que deu a ela a liberdade de fazer o mesmo com ele. E Lina e Nathan agora têm uma família de 9 filhos. Esses filhos são de suas relações anteriores e sempre eles se juntam e ficam muito felizes quando podem proporcionar isso a eles. Anos depois, após o ocorrido, em uma outra entrevista, Lina relatou: eu tentei encontrar a felicidade em áreas onde a felicidade não existe. Passei pelo medo de colocar meu coração lá fora, medo de amar alguém ou deixar alguém me amar, medo que essa pessoa me abandonasse. Acho que foi em 2001. Eu recebi uma carta de Edward. Pensei nisso por muitos e muitos anos. Pensei até em escrever uma carta para ele, porém eu nunca me senti bem com isso. Levei mais de 9 anos para responder essa carta. Eu segurei a carta dele, reli provavelmente 20 ou 30 vezes. Eu basicamente queria sentir se ele estava realmente arrependido. Fui muito cuidadosa com meus sentimentos. Edward compartilhou comigo que ele se tornou um novo homem, que ele não era o mesmo menino malvado de antes. Acredito que ganhei minha liberdade de volta ao escolher perdoar Edward. Para mim, perdoar não significa esquecer. Eu não acredito que Edward tenha um lugar fora da prisão. Mas quando eu vim para o lugar do perdão, eu senti um alívio e me senti livre. Tenho 4 filhos e 5 lindos enteados. E eu sinto que é um lindo começo de um novo começo. Para mim, ser uma sobrevivente se tornou um belo presente. Eu acredito que posso compartilhar isso com outras pessoas. Depois que a cabana queimou, nós fizemos uma reforma nela
e a tornamos ainda melhor do que era antes. Eu posso me lembrar do meu pai. Ele dizia isso para mim com bastante frequência. Ele me dizia: Linai, eu conheço os relâmpagos, mas o raio nunca atinge 2 vezes o mesmo lugar. Linai falou sobre seu pai no passado, porque em 2008, aos 69 anos, Rolf faleceu devido a um câncer. Segundo suas filhas, ele teve uma vida plena, produtiva, feliz, que quando chegou ao final de sua vida, ele estava rodeado por seus netos, filhos, genros, e que ele e elas estavam muito bem. Trish também falou nessa mesma entrevista. Ela disse que por muitos e muitos anos ela teve que guardar tudo o que sentia, que muitas vezes ela chorou em silêncio e que ela não queria aceitar o que tinha acontecido com ela e com sua família. Assim como Linai, ela ainda ama a cabana, eles continuam indo até esse local. Eles fizeram uma grande reforma nela, conforme falei para vocês. Eles dizem que ali ainda é o lugar de paz deles, que eles não vão deixar que Edward Taylor tire isso deles, porque eles ainda se sentem muito bem ali. Trish disse: nós adoramos estar lá. Na verdade, nós vamos para lá curtir a família e os amigos. Nós brincamos e também relaxamos. Eles não vão tirar de nós as coisas que amamos e desfrutamos em nossa vida. Eles levaram nossa mãe, eles levaram nossa avó, mas é aí que termina. Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, toda a nossa família se reuniu e as últimas 6 a 8 semanas de sua vida foram absolutamente incríveis. Quando meu pai faleceu, foi muito pacífico. Eu tive o privilégio de estar ao seu lado enquanto ele dava seus últimos suspiros e seu espírito nunca me deixou. Sempre que preciso do meu pai, ele está lá. Ele vem em alguns momentos mais únicos e especiais. Eu ainda sinto muito que meu pai está aqui. Eu tenho 2 lindas garotinhas, e quando eu olho em seus olhos, vejo minha mãe, meu pai e tudo o que é mais amoroso e puro nesse mundo. Eu tenho uma vida incrível, amo minha vida agora, e não diria que um incidente de 1990 me define, mas eu diria que ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. E o que eu posso dizer é que eu fiquei embasbacada com o pai das meninas. Eu achei incrível a forma que ele se levantou, sabe? Foi uma coisa sobrenatural. Ele não pensou no que ele estava sentindo, no que ele estava passando. Ele simplesmente foi até lá e não descansou até que elas estivessem bem. Eu achei incrível demais. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada, o seu comentário também. Queria desejar para vocês um Feliz Natal. Eu fiz o possível para tentar encaixar um vídeo aqui que fosse um pouquinho melhor. Eu sei que esse vídeo não foi 100% feliz, mas eu fico com o coração mais tranquilo, porque a Linai, a Trish e o Rolf ficaram bem, que eles tiveram uma boa vida, ficaram unidos. Enfim, eu fiz o possível, tá? Eu espero que vocês estejam felizes nesse momento também, espero que tenham comido bastante. Como eu falei, desejo um Feliz Natal, que Deus derrame toda a paz, saúde e prosperidade na vida de vocês, que vocês não me larguem, que vocês fiquem aqui grudadinhos comigo. E é isso. Um beijo no coração de vocês, espero vocês aqui pro próximo vídeo, viu? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem, um Feliz Natal e até o próximo vídeo.